uma reflexão importante para a gente começar. Talvez os Budas e os ancestrais do Dharma, talvez eles não tenham feito esta previsão que um dia apareceria um ser invisível que colocaria boa parte da população mundial numa quarentena. Os Budas e os ancestrais, com certeza, eles não previram isso. Muito menos eles previram que numa cidade como Campina Grande, Carpina e outras também, Carpina representada aqui por Alba, as pessoas iriam se juntar via redes sociais para praticar o zazen. E eu me lembro que uma das primeiras reflexões que eu vi da minha professora, da monja Koen Roshi, foi justamente o ensinamento onde ela dizia que os vírus, as bactérias, elas não têm fronteiras. Elas não respeitam fronteiras. As fronteiras quem cria somos nós, seres humanos. Nós, seres humanos, é que criamos estas fronteiras. Para os vários seres que nós temos na natureza, essa fronteira ela não existe, mas nós as criamos. Esse vírus que aí se encontra, ele não tem nacionalidade. Ele não pertence a um país. Ele é fruto de inúmeras causas e condições que foram se juntando e deu no que deu. De maneira que hoje nós estamos aqui para começar uma nova prática, que tem sido uma orientação do Zendô Brasil, que tem sede em São Paulo, que aqueles que podem, façam práticas online, podem ser práticas só de zazen, ou então também práticas de ensinamentos, práticas de estudo coletivo, como a gente vai começar a fazer a partir de hoje. Queria agradecer também a Sozen San, Romeu San, e também a José Gil, que tem se empenhado em fazer com que esse momento exista. Né? Então, os meninos, Sozen e Romeu San, eles escolheram um texto, traduziram um texto, que é bastante conhecido no Zen budismo, cuja a tradução é: você ainda estava assegurando. E o texto, ele começa dizendo o seguinte: Tanzan Hara era um famoso monge zen do período Meiji. Ele também era um estudioso budista e tornou-se o primeiro professor de filosofia indiana na Universidade de Tóquio e foi eleito membro da Academia do Japão. Ele morreu em 1892, aos 74 anos, e sabia, no dia anterior, que ia morrer. 20 minutos antes de seus olhos se fecharem pela última vez, ele escreveu cartões postais para os seus amigos íntimos, que diziam: eu vou morrer em breve.
Neste momento, gostaria de informá-lo a respeito disto. E mesmo sendo famoso por ter morrido sentado, na postura de meditação, na postura de zazen, ele demonstrou qualidades incomuns em sua juventude. Eu sou muito cético. E como um bom cético, eu fui procurar se esse rapaz realmente tinha existido ou não. Inclusive, eu mandei a foto para os meninos. Eu digo, esse cara realmente existiu, esse monge realmente existiu. E tem um texto na internet, você encontra falando sobre ele. Né? E o texto, ele ainda diz o seguinte: quando era um jovem monge peregrino, ele percorreu estradas rurais com um amigo próximo. E um dia, os dois chegaram a um rio raso e estreito, mas não havia ponte e eles teriam que atravessar. Por acaso, eles viram uma linda jovem que hesitava em atravessar o rio, o riacho. E Tanzan ofereceu: aqui eu vou levá-la através do rio. Segure meus ombros firmemente. Tudo bem? Segurando levemente a garota que ele carregava. Aqui já tem muitas coisas para a gente estudar, para a gente analisar. A primeira coisa, uma informação geral. A era Meiji é uma era que vai romper com o chamado shogunato. Shogunato era, na verdade, tipo um feudalismo do Japão. E quando a gente tem a era Meiji, é a era em que o Japão começa a se industrializar. É a era que o Japão começa a se urbanizar também. O primeiro ensinamento que a gente pode trazer aqui é o ensinamento quando o Buda dizia para os seus discípulos, que era o seguinte: vá a dois. Ou seja, sempre que os monges, os praticantes, forem andar, vá a dois. Pelo sentido da história, você vai observar o motivo disso. Continua no texto. Segurando levemente a garota que ele carregava. E aí tem uma chargezinha no texto, uma coisa muito interessante, que é um monge com uma jovem bela nos seus braços. E do lado dele tem uma figura que é um monge mesmo assim. Inclusive, eu não quero nem dizer a legenda, mas tinha um monge aí carregando a jovem, fazendo um favor para a jovem, e o outro monge com uma cara bem feia. E o texto ele continua dizendo assim: a garota agradeceu corajosamente a Tanzan, mas ele, na pressa de conversar com o seu amigo, não a ouviu. Os dois monges caminharam cerca de um quilômetro em silêncio, que é uma característica do Zen. E o amigo de Tanzan parecia estar descontente. De repente, o amigo não conseguiu mais se conter e disse sem rodeios. Sensacional agora. Você é uma vergonha. Você é uma vergonha. Ele parecia irritado. Pessoal, tem um preceito que diz que os monges, eles não devem carregar mulheres nos seus braços.
Lógico que esse é um preceito que está relacionado com a questão sexual. Então, na visão do amigo do monge que carregou a jovem, o monge que carregou a jovem quebrou um preceito. Infringiu um preceito. Infringiu uma regra. E aí, pessoal? Você, desse monge, deixaria essa jovem? Não atravessaria ela? Alguém que desejar pode se manifestar positivamente. Liga o microfone e vamos lá. Se alguém desejar, também. Ó, Ananda, Clara, Shundô-san, atravessaria sim. Que mais? Atravessaria ou não? Opa, acho que seria importante, seria muito interessante mesmo atravessar, ajudar a atravessar por conta da generosidade. Eu acho que é uma característica louvável. Chegamos numa encruzilhada. Ajudar o próximo. A encruzilhada é justamente essa que, pela voz metafísica que me chega até aqui, estou reconhecendo o Romeu-san. Isso? Isso. Chegamos no encruzilhada, pessoal, que é a seguinte. Tem um preceito, mas também tem o outro preceito, que é ajudar todos os seres, beneficiar todos os seres. O monge, numa perspectiva mais profunda, ele fez certo em atravessar com a jovem. Os preceitos budistas, eles não podem ser encarados como sendo alguma coisa fixa, permanente, onde são coisas inquebrantáveis. Olha a situação. A moça, a jovem, queria atravessar. Um deles ajudou essa jovem a atravessar o riacho. Mas um que tinha a mente mais fixa, mais endurecida, mais enrijecida, estava pensando no preceito só pelo preceito. Ele não tinha uma visão ampla sobre os preceitos. Então, na perspectiva mais profunda, o monge fez certo em atravessar. Nós temos aqui mais algumas colocações. Generosidade, solidariedade. Shundô colocou, pois ele não quebrou um preceito e teve empatia. Menina, empatia, muito bem. Então, realmente, ele usou da generosidade. Pessoal, para você entender um pouco mais sobre isso, eu estou sendo claro, sim ou não? Me respondam pelo chat, por favor. Sim ou não? Lívia, sim. Shundô, sim. Claro como a água. Romeu, sim. Então, pessoal, deixa eu dar mais dois exemplos disso para você entender a questão dos preceitos. Ana Paula, sim. Veja, imagine que nós estamos num barco. Um desses barcos que aí se encontra no mundo em quarentena. E chega um louco, desse meu lado, querendo nos matar, de tão estressado que ficou. Se eu pego uma arma e mato esse sujeito, eu quebrei o preceito? Sim e não. Porque quantas vidas foram poupadas? Aquele que tem a mentezinha fechada, afixada, não entende isso.
quer levar em consideração o preceito pelo preceito. Mais um outro exemplo. O preceito que é comum a várias tradições religiosas, a mentira, não mentir é o preceito. Imagine que tem alguém que roubou uma comida e de repente passou aqui e chega alguém querendo matar ele e diz, me diga onde é que está aquele rapaz que me roubou. Aí eu aponto o sentido contrário onde ele foi. Então a gente não pode ter essa visão dos preceitos como sendo uma coisa totalmente afixada. Porque senão a gente se torna fundamentalista, que é o que acontece muitas vezes nas tradições religiosas, em todas, diga-se de passagem. Alguém deseja colocar mais alguma coisa? Sinta-se à vontade. Pode ligar o microfone ou então pelo bate-papo. Pode fazer perguntas, pessoal. Que não tenhamos um monólogo. Continuemos com o texto. Tanzan, fingindo não entender, olhou em volta e disse: o quê? Lívia San colocou: acredito que quando um preceito é quebrado por uma causa maior, é válido. É justamente porque esses preceitos eles devem ser, exatamente, Lívia, os preceitos eles devem ser entendidos de uma maneira mais ampla e não palavras apenas. Mas vamos continuar o texto. Então o monge parou dizendo que você é uma vergonha. Dizendo ao amigo dele, viu? Você é uma vergonha. Você acha que monges deveriam abraçar garotas? Ele parecia irritado. Pessoal, olha a colocação que o outro monge fez. Abraçar garotas. Na verdade, ele não abraçou garotas. Ele a conduziu. E aí é uma coisa que a gente sempre estuda aqui, como o Sandra está colocando aí, maleáveis, uma coisa que a gente sempre estuda aqui é que quem cria a nossa realidade, e foi o tema do nosso retiro de 2018, 2019, quem cria a nossa realidade é a nossa mente o tempo todo. Então, enquanto o monge que carregou a jovem nos braços estava usando o preceito de beneficiar todos os seres, o outro amiguinho dele estava preso no preceito de carregar uma jovem nos braços. Continuando o texto. Tanzan, fingindo não entender, olhou em volta e disse: o quê? Onde está a garota? Sensacional, pessoal. Não continue fingindo, disse o amigo. Você segurou uma garota bonita há pouco tempo. Sensacional. Você quer dizer aquela garota? Eu a carreguei através do rio e a coloquei no chão. Você a carregou em sua mente por todo este caminho. Esse ensinamento, simples e profundo, sim ou não? E aí, pessoal?
Realmente é uma coisa muito clara, objetiva, direta, sutil e profundo. Exatamente, porque quem ficou carregando a jovem não foi aquele que carregou fisicamente ela, mas aquele que carregou mentalmente ela. Afinal de contas, é a nossa mente que participa da construção dessa realidade. E a gente acredita nisso. Eu desejo fazer alguma observação, podem tirar dúvidas, pessoal, podem ficar à vontade. Sozen, Romeu-san, Zenkan, deseja dizer alguma coisa? Xundô, Licença. Eu acho que dá para entender por duas formas pelo menos essa parte final, de que tem que, como se ele estivesse falando que tem que se limpar a mente, porque o outro estava carregando a garota na mente por esse tempo, pelo caminho inteiro. Então acho que dá para entender isso, que eu acho que dá para se entender de duas formas, como essa questão de meio que rebobinar a mente. Eu acho que pode ser entendido mesmo com a prática meditativa do Zazen, de sentar-se com o corpo e mente vazios, para poder dar essa rebobinada. Mas eu acho que também usando da atenção plena, para sempre estar num retorno constante para o agora. Eu acho que dá para entender, pelo menos, de uma dessas duas formas. exatamente. Uma observação que foi feita agora no chat foi: quantas coisas carregamos a vida toda e não conseguimos largar? Tem um ensinamento budista que nós chamamos de atenção plena. A atenção plena é a prática, é a técnica de continuamente estar trazendo a mente para o aqui e para o agora. A prática da atenção plena, ela pode nos proporcionar o que nós chamamos de concentração. Que nos sutras, o Buda Shakyamuni, ele diz que nós podemos, com concentração e atenção plena, nós podemos andar pelos caminhos mais perigosos que você possa imaginar. Que aqueles caminhos perigosos, eles não nos atingirão, porque a nossa atenção plena, a nossa concentração é muito forte. O jovenzinho, o monge, que estava brigando lá com o outro, que carregou a jovem de um lado para o outro do riacho, ele não tinha realmente essa atenção plena, de trazer a mente para o aqui e para o agora. No caso, não tinha atenção plena, concentração de apenas caminhar, que é o que eles fizeram depois de atravessar o riacho. Ele ficou preso lá no passado. E o Zen diz, aqui e agora. É um dos principais ensinamentos do Zen. Você, aqui e agora. Volte para onde a vida acontece. Continuando o texto. Ao ouvir isso, o amigo ficou sem palavras. Na fotografia, se você tirar o obturador,
o próximo passo é enrolar o filme. Caso contrário, você tirará, caso contrário, você receberá dupla exposição. Também não devemos esquecer de enrolar o filme de nossas mentes, à medida que nosso ambiente muda momento a momento. Alba saiu e já retornou. Vou ler de novo, Alba. O momento que você saiu, perdeu a conexão, eu li o seguinte, Alba. Ao ouvir isso, o amigo ficou sem palavras. Na fotografia, se você tirar o obturador, o próximo passo é enrolar o filme. Caso contrário, você receberá dupla exposição. Também não devemos esquecer de enrolar o filme das nossas mentes, à medida que nosso ambiente muda momento a momento. Pessoal, é outra coisa muito importante que tem nesse texto, é que nós, deixa eu ver como é que eu coloco isso de uma maneira mais educada, é que nós temos determinados conteúdos internos. Nós temos conteúdos internos, nós temos uma base. Lívia Sanz saiu e retornou. Lívia, no momento em que você saiu, nós estávamos dizendo que nós temos conteúdos, nós temos vivências e nós carregamos essas vivências. Para onde nós vamos, nós levamos essas vivências, nós levamos esses conteúdos. Esses conteúdos, eles são expressos e vão criando a nossa realidade. E muitas vezes, algumas pessoas não têm o discernimento, a lucidez de manifestar o conteúdo correto no momento apropriado. É isso que o nosso colega do texto ele está dizendo aqui muito bem. Mais uma vez, parabéns pela escolha dos meninos. Foi um excelente texto. Eles tinham escolhido um outro texto de Bodhidharma bem pesado. Eu disse, é esse, é esse. Eu acho que eles refletiram depois, vamos nesse. E realmente vocês acertaram, porque ele tem ensinamentos simples e profundos de coisas que a gente usa realmente no dia a dia. Mais alguém deseja fazer alguma observação? Licença, eu tenho uma pergunta. Deixa Lívia Santos perguntou. Lívia pergunta: como aquelas que ficam guardadas e remoendo sentimentos e depois explodem? Explodem. Explodem porque muitas vezes tem duas formas de explodir. Primeira coisa, porque a circunstância da vida pode estar igual. Então, se a circunstância da vida está igual ou parecida, aquele conteúdo brota. Fica brotando. Ou então, apesar da circunstância não ser igual ou parecida, o meu mundo interior, aquilo ainda está muito cristalizado. Aquilo ainda está muito forte. Então, se está muito forte, está muito cristalizado, a tendência é brotar. Se não pelas condições externas, pelo próprio mundo interno, porque eu estou cheio daquilo. É um ditado que o pessoal aqui no Nordeste gosta muito de falar, eu acho muito bonito. Minha mãe sempre dizia assim: boca fala o que o coração tem de abundância. Pois não, Romeu Santos? Opa, é uma pergunta só sobre a fala do Buda, que o senhor mencionou no início, sobre sempre que for, vá em pares. Isso seria algum aviso, assim, algo para, por exemplo, se acontecesse alguma situação como a dessa história,
Por exemplo, você não ser o único a ter presenciado aquilo e ter alguém que possa confirmar ou negar ou algo parecido com isso, ou se tem algum outro, algo a mais além do que isso por trás dessa fala. Só ficou na cabeça aqui atrás da orelha, que eu estou esperando. Isso, é justamente, esse é o ponto principal. Quando o Buda diz aos seus discípulos, e nós ouvimos isso quando a gente se torna monge, vá a dois, vá aos pares. Esse é o objetivo que você muito bem falou, Romeu-san. O objetivo é fazer com que dois, eles são mais fortes. Além de os dois serem mais fortes, um fiscaliza o outro. Mais alguém? Uma coisa que eu gostaria de ainda tocar, eu tenho conversado com algumas pessoas pelas redes sociais e ontem uma pessoa chegou para conversar comigo no Messenger, dizendo o que eu faço. O que eu faço? Aí eu disse, eu não sei o que você tem que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas a pessoa começou a se mostrar um pouco assim, ansiosa pelo que está acontecendo no mundo. Eu estou com medo. Aí eu disse, de uma certa forma, eu também estou com medo. Aí a pessoa voltou a dizer, sim, mas o que eu faço? Eu digo, eu vou lhe dizer uma coisa que eu faço. Zazen. E, pessoal, esse período, apesar de todas as tragédias humanas, sociais, econômicas que a gente está vivenciando, há uma coisa muito simbólica, forte, muito mais do que toda a queda econômica que nós vamos ter, que a gente está se deparando com a gente mesmo. A quarentena, ela nos obriga a ficar com a gente mesmo. Essa quarentena, ela faz com que a gente comece a passar mais tempo com aquelas pessoas que muitas vezes escolhemos ou não para viver. É sensacional, tendo a parte da tragédia, lógico. Eu queria deixar uma pergunta aqui, antes da gente encerrar, que é a seguinte. A Lívia colocou aqui muito bem. É isso que mais está incomodando as pessoas, ficar consigo mesmo. Exatamente isso, Lívia. E essa questão de ficar com as pessoas. Se não fosse a quarentena, a uma hora dessa, às 17 horas e 50 minutos, 55 minutos, com quem você estaria? Você estaria com esta pessoa que está do seu lado, com as pessoas que estão do seu lado? Onde você estaria? Com quem você estaria? E eu, conversando com outras pessoas, alguém disse, eu quero passear. A pessoa falou bem desesperado mesmo assim, eu quero passear. Aí eu não quero passear. Já não sou muito de passear. E Xundô colocou, aqui meditando. Isso mesmo, nós estaríamos aqui meditando pelo horário, se não fosse a quarentena
ou a quarentela, como chama muito bem meu sogro, muito bem-humorado. E alguém colocou, eu quero passear. A tia de Lívia também ali, ó. Em tempo de correr, sem poder sair de casa. Exatamente. Porque as pessoas estão sendo obrigadas a ficar com umas com as outras, e principalmente consigo mesmo. Mas retomando o caso da pessoa que conversou comigo, dizendo que queria passear. Aí a pessoa disse, eu quero passear. Aí eu disse, eu não quero passear. Mas eu quero. Aí me deu uma ideia. Uma ideia de fazer um estudo sobre a liberdade interior. Porque nesse momento, as pessoas, nos outros momentos também, mas principalmente neste momento que a gente está vivendo agora, as pessoas, na maior parte das vezes, não conseguem perceber que elas têm uma liberdade muito maior dentro de si do que fora de si. Nós somos abençoados, nós somos afortunados, porque hoje nós temos isso aqui, um celular, um notebook, um computador, para ver as pessoas que nós gostamos, para falar com as pessoas que nós gostamos, para resolver coisas que fisicamente não dá mais para resolver. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos estudar sobre a liberdade interior. Essa liberdade interior, quando a gente começa a ter noção sobre ela, a vida vai ganhando um outro sentido, um outro significado. Entenda, o que tem acontecido... Exatamente, Ana Paula. Imagine sem internet, seria muito mais difícil. Então, essa coisa que muitas vezes a gente não valoriza, é uma fortuna para a gente nesse momento que nós estamos vivendo. Olha que coisa linda você vê na Itália, as pessoas cantando nas suas varandas, cantando nas suas casas, para poder equilibrar o momento de tragédia que a gente vive, das tragédias humanas. As pessoas batendo palmas para a equipe da saúde quando passa nas ruas. A vida, pessoal, é muito mais do que essa loucura do nosso dia a dia. Nós estamos sendo obrigados a voltar para dentro, para fazer um mergulho interior. E que nós possamos saber como fazer este mergulho interior. É isso que o momento pede. Equilibre os momentos da sua vida. Assista a televisão, coloque uma coisa melhor para ver, para escutar. Fale com as pessoas que você faz tempo que falou. Porque é isso que o momento está pedindo. Eu não estou dizendo que o vírus veio para isto. Porque dizer que o vírus veio para isto é de uma irresponsabilidade gigantesca. Mas o que tem acontecido faz com que a gente possa utilizar o momento para isto, para fazer um mergulho interior. Gil diz o seguinte: depois da onda do corona, teremos uma visão diferente da vida social da que temos hoje. Vamos nos surpreender. Painho, isso tem sido dito por muitos especialistas, por psicólogos, por economistas, apresentadores de tudo quanto é programa de televisão, inclusive programas esportivos, que o mundo será diferente. Mas o mundo só será diferente se a gente sair diferente dessa. E se a gente educar
a geração que vem por aí de maneira diferente daquela que a gente educou, aqueles que estão adultos, aqueles que já estão mais velhos, que muitas vezes têm uma visão, às vezes, economicista da coisa. Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão. O que podemos fazer com isso? Como dizem os sábios budistas, nessa quarentena aí, nós estamos procurando a liberdade fora, quando a gente tem a liberdade aqui dentro. Nós estamos como mendigos, procurando riqueza fora, quando na verdade essa riqueza já está aqui. Já está aqui. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Aqueles que desejarem fazer mais alguma observação, bem-vindos. Podemos encerrar? Então, pessoal, a gente vai encerrar com mais 15 minutos de zazen. Quem quiser e puder, sinta-se à vontade, e também, quem não quiser, tudo bem em deixar a live. Então, eu vou começar aqui novamente. Mais alguma coisa, Josinho? Que possamos sair dessa melhor do que quando entramos. Então, vamos já procurar essa posição de zazen, que seja mais confortável. Vou tocar o sino para começar uns 15 minutos de zazen, e ao término tocarei o sino novamente.